Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Fotografia e Iluminação, nosso enfoque em cinematografia. Vou seguir aqui, então essa aula está sendo gravada no mesmo momento da primeira, tá? A gente teve aquele probleminha de comunicação que ia se encontrar ao vivo e não rolou, mas aí eu estou gravando aqui, a gente vai ter um momento ao vivo depois entre a gente, eu vou aproveitar para deixar já o conteúdo disponibilizado. Então, dando continuidade aqui à nossa discussão desse segundo momento, a gente vai falar um pouquinho das práticas da cinematografia, tá certo? Eu vou deixar aqui registrado que a gente trabalha a cinematografia sempre do conceito à prática, e aí é fundamental, a gente sempre vai refletir o que isso quer comunicar, qual é a sua intenção por trás disso daí, qual é a ideia associada a esse ângulo, esse plano, essa montagem, essa iluminação. Então, a gente começa discutindo do ponto de vista do conceito, né, que a cinematografia ela precisa começar antes da filmagem, então eu simplesmente não chego num local e aponto a câmera para algo de qualquer jeito e decido que vai ser daquela forma dali. Por que o plano escolhido é aquele? O que eu quero destacar com aquela posição de câmera específica? Então, isso precisa ser estudado antes do início da filmagem, isso precisa ser previamente estabelecido, de modo que a gente execute, no momento de produção, um planejamento previamente concretado. A direção, inclusive, precisa estar a par dessa perspectiva, né? Então, a gente conversou sobre o quanto escolhas técnicas traduzem intenções estéticas, isso foi conversado já na aula passada, né? E o diretor de fotografia, ele trabalha junto à direção de arte. Aí a gente estabelece uma distinção específica, considerando que, até comentei isso na aula anterior também, se falava bastante em direção de fotografia no passado, hoje já se usa mais o termo cinematografia, pensando justamente no estudo da imagem cinematográfica, e aí esse profissional, diretor de fotografia ou cinematógrafo, a depender de como a gente descreve, ele vai trabalhar muito fortemente junto à direção de arte, que é quem vai, do ponto de vista estético, conceber ali a integração entre um cenário, o figurino, o tipo de cor que vai se fazer presente, a atmosfera, a ambientação visual, e aí é fundamental que haja esse diálogo justamente porque essas particularidades, as particularidades conceituais e estéticas que vão se manifestar, seja no figurino dos personagens, seja no cenário, nos objetos que vão estar presentes ali em cena, elas vão ser captadas pela câmera, né? Então, a imagem cinematográfica, a imagem em movimento vai retratar justamente essas intenções que estão expressas no cenário, que estão expressas no figurino, que estão expressas em vários elementos na maquiagem, né, em vários elementos que fazem parte da encenação da peça cinematográfica. Então, o diretor de fotografia ou cinematógrafo precisa trabalhar muito próximo desse profissional, da direção de arte, tá bom? Então, o planejamento visual, como eu falei agora, ele é parte da narrativa, é fundamental, é necessário que a narrativa seja visualmente concebida, seja visualmente planejada. Então, o que é que eu quero comunicar com cada cena? Como eu pretendo sequenciar, como eu pretendo estruturar ali a montagem dos meus planos. E, naturalmente, a montagem, ela ocorre posteriormente, as decisões finais, elas vão ser tomadas posteriormente, é até salutar que na produção cinematográfica a gente tem opções diferentes de planos, então os atores ali eles vão gravar a mesma cena com a câmera apontando para eles ali de várias direções, observando vários ângulos, boa parte daqueles ali às vezes não é utilizado, não são utilizados, né? Então é até salutar que a gente tem opções distintas e que sejam definidas posteriormente no processo de montagem, mas é importante que haja um planejamento. Inclusive, não é uma boa prática, na verdade, tentar englobar ali todas as posições possíveis, colocar o pobre do ator, da atriz, para repetir a mesma cena ali com a câmera em 1 milhão de posições ali diferentes, sem saber exatamente o que eu quero, e deixar para me decidir na montagem posteriormente, né? Isso não é uma boa prática cinematográfica, a gente precisa de planejamento visual, precisa ter uma ideia do que vai ser retratado. Então, numa cena, eu já sei, por exemplo, o tipo de momento que eu vou conceber ali para um close-up, para um plano mais próximo ali, que mostra o olhar da pessoa, que mostra as feições, a expressão facial. Eu consigo planejar isso visualmente, consigo saber em quais momentos vai ser interessante recorrer a esse recurso, em quais momentos vai ser mais interessante ter um plano mais aberto, que mostra as pessoas ali mais de longe, então eu já consigo ter uma ideia básica. Embora a gente use opções distintas para decidir e bater o martelo final em relação a algumas coisas posteriormente na montagem, mas é importante que haja um planejamento e que a gente já tenha uma ideia prévia quando a gente vai gravar, tá bom? Então, a prática cinematográfica, a gente vai ter ela como um diálogo entre visão técnica e emoção, com cada plano correspondendo à pergunta: por que filmar assim?
por que essa escolha especificamente, por que isso vai ser retratado dessa forma. E a gente não descobre esses porquês todos no set de filmagem, a gente não descobre esses porquês todos quando a gente vai ativar a câmera. A gente precisa já ter uma ideia básica em relação a isso daí, tá certo? Aí a gente vai entender o set como um espaço de criação, então ele é um ambiente onde a linguagem ganha forma, ele é um ambiente onde a linguagem cinematográfica se manifesta. Então, a equipe, ela vai atuar como um organismo coletivo, é necessário que haja essa sinergia entre os profissionais envolvidos. Eu falei anteriormente sobre o cinematógrafo e a direção de arte. Aí a gente vai ter pessoas que vão atuar com o som especificamente, pessoas que vão atuar operando câmeras, pessoas que vão atuar na produção, que vão dar suporte à produção, à peça cinematográfica de várias formas, e aí é importante que haja uma orquestração dessa equipe, e nessa perspectiva a direção ela é fundamental. É quem precisa estar a par do trabalho de todo mundo, quem precisa orientar todo mundo, quem precisa entender como o trabalho de todo mundo ali vai se encaixar, vai se integrar, vai compor, de fato, a peça cinematográfica, tá bom? Então, a comunicação entre o diretor, a fotografia e o som vai ser essencial nessa perspectiva. Na verdade, o diretor precisa se comunicar com todo mundo, né? Mas pensando especificamente no audiovisual, fotografia e som, ou cinematografia e som, são componentes essenciais, o diretor vai precisar estar bem perto disso daí, né? E aí o tempo de filmagem, ele é um tempo de decisões rápidas. É necessário a gente ter uma ideia muito clara de como os elementos vão se comportar a partir do tempo, a partir do movimento. Apontei minha câmera para algo, né? Então, vai haver alguma movimentação, quanto tempo vai durar essa movimentação daí? É importante que a gente tenha essa percepção e que a direção possa já conceber de que forma esses trechos, de que forma essas unidades de sentido, que são justamente os planos que a gente discutiu na aula anterior, elas vão poder ser montadas, vão poder ser intercaladas de modo a comunicar uma mensagem, né? Então, o cinema, ele é uma arte colaborativa, por isso a gente entende que a direção precisa estar presente, compondo esse acompanhamento do grupo, desse organismo coletivo, e o domínio técnico, ele só faz sentido a serviço da narrativa. Então, a gente entende a importância de operar câmeras, de operar equipamento de áudio, de posicionar ali os recursos de iluminação, diferentes tipos de iluminação que a gente vai discutir nessa disciplina nas próximas aulas, inclusive, né? Diferentes formatos, diferentes técnicas de iluminação, mas tudo isso só faz sentido se estiver a serviço da narrativa. Então, a gente vai operar a câmera, vai pensar em posição, plano, vai pensar em iluminação, vai apontar equipamento ali de iluminação, se houver uma perspectiva, se houver uma intenção, na realidade, de atender uma determinada narrativa. Então, o que eu quero comunicar é preciso que haja uma intenção clara de algo a ser comunicado em cada cena, em cada etapa da minha produção. Então, se eu não sei o que comunicar com aquilo, eu já não estou dirigindo bem, não estou compondo uma boa produção. É importante que quem está à frente da direção consiga responder. Tá, por que a câmera está nessa posição daqui? Esse ângulo está sendo adotado por quê? O que eu quero comunicar com isso? Né? Então tá, uma pessoa ela vai levantar, ela vai abrir a porta e vai sair. E aí eu estou mostrando isso daí com um pouco de longe, um pouco de longe, um plano mais aberto. Por que eu estou mostrando isso um pouco de longe? Eu quero destacar de alguma forma o ambiente, o espaço onde a pessoa está, né? Já que eu estou mostrando a sala como um todo, não estou mostrando só a pessoa, ou se eu colo a câmera ali perto da pessoa e vou movimentando a câmera junto com a pessoa, e aí a pessoa vai se movimentando, ela levanta, vai se dirigindo à porta, a câmera vai bem perto acompanhando ela. Por que eu estou mostrando essa pessoa de perto? Por que eu estou acompanhando ela? Qual é a intenção? E aí a gente pode perceber que fazer de uma forma, com a câmera lá, um plano mais aberto, a câmera de longe, mostrando a sala toda e a pessoa se levantando para sair, ou a câmera de perto acompanhando a pessoa ali no passo a passo, uma coisa ou outra já denota compreensões diferentes, já denota comunicações de sensações, de sentidos diferentes. Então é importante que quem está na direção entenda essa diferença daí e trabalhe na perspectiva da intencionalidade, certo? A gente vai compreender, em termos de técnicas, né, o plano como uma unidade prática, eu já falei anteriormente que era uma unidade de sentido, né, e aí cada plano é preparado, ensaiado e iluminado separadamente, isso daí é fundamental, por isso, inclusive, a gente vai trabalhar com curta-metragens, né, com curtas muito curtos, justamente porque a ideia é criar uma produção na qual a gente tenha controle sobre a escolha de cada plano tenha sido planejado, tenha sido pensado, então quanto mais longo o curta-metragem, quanto mais longa a produção,
mais isso sai do nosso controle, mais a gente tende a não planejar, e aí a gente vai filmar sem planejamento nenhum, vai colocar a câmera de qualquer jeito, sem ter refletido sobre se a posição melhor seria essa ou seria aquela, e aí a gente não está dirigindo, a gente, na verdade, está sendo dirigido pelo acaso, né? Então, a intenção da direção cinematográfica é conceber, é preparar cada plano. Então, isso vai precisar ser testado, vai precisar ser ensaiado, tanto a posição quanto a iluminação, tá bom? E aí, o mesmo espaço, ele é filmado de vários ângulos, a gente comentou isso anteriormente, né? Por isso as repetições diversas pelos atores, pelas atrizes que estão ali em frente das câmeras, e aí planos de diferentes tamanhos e durações, eles criam ritmo, né? Então, é justamente isso que vai dar o ritmo cinematográfico. Por isso que a gente tem sempre, em qualquer cena, o ângulo ali variando, e aí você está mostrando ali o rosto da atriz bem de perto, daqui a pouco a câmera muda de posição, e aí está mostrando as duas pessoas que estão conversando, daqui a pouco muda de novo, mostra ali um plano mais aberto, e aí essas alternações, essa alternância aí dos planos, ela dá o ritmo da narrativa, ela dá o ritmo da peça cinematográfica. E aí é um outro componente que diferencia muito brutalmente, diferencia assim significativamente a produção profissional da produção amadora. Produções amadoras não têm o cuidado com esses ângulos, com essas posições de câmera, o pessoal parece que não tem essa noção de que a cena precisa ser gravada várias vezes com a câmera em diferentes posições, e aí é simplesmente uma narrativa estática, praticamente sem ritmo. Isso dá a impressão que a narrativa não tem ritmo, que ela está correndo ali de forma bem sem graça, de forma estática, né? Então, a gente precisa que haja ritmo, mas também precisamos que haja coerência entre os planos, né? Então, essa continuidade depende da coerência entre os planos, que é até uma discussão bastante comum e até bem interessante no cinema, né? Problemas de continuidade, quando de um ângulo de câmera para outro, a gente vê isso bastante, né? Enfim, se até quem tiver curiosidade pode pesquisar depois no YouTube, né? Problemas de continuidade nos filmes. Tem um profissional chamado continuista, inclusive, que é uma pessoa que fica ali prestando atenção se não vai haver nenhum tipo de erro de continuidade, né? E aí você tem lá o exemplo do casal conversando, que eu mencionei na aula anterior, e aí a câmera está mostrando ali o casal de um ângulo, né, conversando, sentados na mesa ali, tomando um suco, e aí quando muda o ângulo da câmera, a gente vê que a quantidade de suco diminuiu, né? Então, alguém tomou o suco do nada ali, de um segundo para o outro, e aí isso ocorre justamente porque essa cena ela foi gravada em momentos distintos, né? Então, justamente porque o ator, a atriz, eles repetiram aquela cena com a câmera em vários ângulos, e quando a câmera foi posicionada ali para gravar no ângulo X, o copo de suco que tinha, ele estava ali numa determinada posição, ali, uma determinada quantidade de suco no copo. Quando, posteriormente, a câmera foi repetida, a cena foi repetida com a câmera no ângulo Y, mudaram o ângulo, então o copo saiu do lugar, ou então a quantidade de suco diminuiu, porque alguém tomou o suco, enfim. Então, essa continuidade, ela depende da coerência entre os planos, tá certo? Então, a gente pode entender que a prática cinematográfica, ela é fragmentada, como eu falei anteriormente, na aula anterior, no caso. O compromisso do cinema é com o plano, o compromisso do cinema é com aquilo que está dentro do quadro, né? E aí a prática ela é fragmentada, mas ao mesmo tempo ela busca fluidez. A gente precisa da continuidade, a gente precisa que de um plano para o outro as coisas pareçam coerentes, pareçam consistentes, por isso o profissional do continuismo e o continuista, e a gente também precisa que de um plano para o outro também faça sentido a transição, né? Então, se a gente usa ali uma mudança de posição, uma mudança de ângulo muito brusca, que de um ângulo para o outro não vai fazer sentido narrativamente, então a gente também prejudica essa fluidez que é necessária, certo? Então, o movimento da câmera, e a gente vai ter aulas mais detalhadas sobre isso, mas a gente já percebe que esse movimento aí, ele orienta o olhar e o ritmo, a gente vai seguindo a câmera, porque é o que é mostrado, o telespectador ele não tem alternativa, ele precisa seguir a câmera, o que a câmera vai mostrando é o que o telespectador vai olhando, é o que ele vai vendo, o que ele vai prestando atenção, né? Então, nessa perspectiva, o olhar ele é orientado, o ritmo é definido por esse movimento, e a gente tem algumas estruturas, né, os travelings, os pans e os tilts, que são justamente esse tipo de movimento de câmera que sobe ou que desce, que ele é um movimento ali na horizontal ou um movimento vertical. Isso cria sensações distintas, né? A escolha entre a câmera fixa ou móvel também define o tom da cena. Eu até comentei, dei um spoiler disso daí, né, na aula anterior, quando eu falei que normalmente
na cinematografia, a gente trabalha com movimento de câmera. Quando eu estou mostrando duas pessoas conversando ali, a câmera não fica parada, ela se mexe um pouquinho ali, vai se aproximando de um personagem ou de outro, vai se deslocando um pouco para os lados. O normal é que haja esse movimento, mas é possível também fixar a câmera, é possível você ter uma abordagem estática, e isso define o tom da cena, inclusive. Essa câmera estática, essa câmera fixa, ela vai depender daquilo que eu quero comunicar, né? E aí o operador, ele precisa unir precisão técnica e sensibilidade. É bastante difícil, né, trabalhar com movimento de câmera. A operação de câmera é uma atividade altamente complexa, né? E aí precisa unir tanto a precisão técnica na perspectiva do movimento, para que o movimento ocorra ali de forma precisa, né? E ao mesmo tempo a sensibilidade, considerando o que vai ser mostrado. E, inclusive, esse movimento, ele não fica ali a critério do operador de câmera de qualquer jeito. Previamente, esse operador de câmera precisa ter sido orientado, e aí se eu estou mostrando essas duas pessoas conversando e a câmera vai se deslocar um pouco ali, lateralmente, horizontalmente, isso precisa ter sido definido previamente. Por que esse deslocamento horizontal? Esse deslocamento horizontal, inclusive, ele tira o foco de uma das pessoas. Se a gente estiver considerando aqui uma cena em que tem duas pessoas cara a cara, uma olhando para a outra, então o movimento horizontal ele vai tirar o foco de uma das pessoas, já que quem vai estar centralizado ali no quadro vai ser a outra pessoa a partir do movimento da câmera, né? Então, essa precisão técnica, ela precisa estar associada à sensibilidade e precisa estar associada também a uma orientação prévia por parte do diretor. Isso não é feito à toa, não é feito ao acaso, né? Novamente, quando isso é feito ao acaso, a gente não está dirigindo, a gente está sendo dirigido pelo acaso, né? Então, o movimento é uma forma de narrativa visual, a câmera e o personagem, eles respiram juntos, né? Pois é, então precisa haver essa sintonia, precisa haver esse casamento entre câmera e personagem, na perspectiva que esse movimento de câmera, ele vai comunicar muito, né? A produção de sentido vai ser muito decorrente do movimento de câmera. No caso, em discussão aqui, especificamente, o ritmo vai ser determinado pelo movimento de câmera, que orienta também o olhar do telespectador, tá bom? Então, se a gente pensar num olhar técnico, né, a gente vai ter aqui algumas decisões que são fundamentais quando a gente pensa em enquadramento, aquilo que está dentro do meu quadro específico, o foco, aquilo que é destacado e aquilo que não está focado ali, aquilo que não é importante, ou até é importante, mas eu quero desfocar. Inclusive também acontece isso daí, a gente quer focalizar ali uma coisa específica, dá a entender para o espectador que aquilo é importante, e tecnicamente, essa é a ideia quando eu quero caracterizar algo como relevante, quando eu quero hierarquizar os elementos que eu tenho em cena. O foco é um elemento fundamental para isso daí, mas eu posso, ao mesmo tempo, esconder algo, né? Então, quando eu focalizo em algo, eu estou escondendo uma outra coisa que pode ser importante também, mas eu não quero que o telespectador atente para isso naquele momento, né? Então, tudo isso daí são decisões expressivas. Quando a gente fala em exposição também, e aí tem a ver com iluminação, se está incidindo mais iluminação, se a minha imagem ali está meio estourada, se está adequada. Então, tudo isso são decisões expressivas, tá? Aí, o uso específico de lentes, a gente vai conversar um pouco sobre lentes nessa disciplina também, né? Transforma significativamente tanto o espaço quanto a emoção, e aí tipos de lente causam reações muito distintas, a gente vai aprofundar isso, e cada tipo de plano, ele serve a uma intenção narrativa. Isso foi algo que a gente já comentou também, né? A escolha do plano tem a ver com o que eu quero comunicar, tá? A gente vai trabalhar com iluminação também, vamos ter uma aula especificamente sobre isso, e a gente vai perceber o quanto a luz, ela define o volume, o clima e o tempo da ação. E aí a relação entre luz e volume, ela é importantíssima, né? A gente vai perceber o quanto a iluminação desempenha um papel crucial, tanto em relação àquilo que eu estou iluminando e estou mostrando, eu jogo luz sobre algo, então aquilo fica mais visível, quanto aquilo que eu não estou iluminando e, eventualmente, incidem sombras sobre aquilo dali. Então, essa diferença ali do que eu mostro, do que eu não mostro, ou de como essa luz incide, vai ser fundamental, tá? A gente entende que essa técnica, ela é um meio e não o fim. Isso quer dizer que tudo está relacionado com o reforço do sentido da história, o reforço do sentido da narrativa, né? Então, a gente está discutindo aqui várias técnicas, a gente está falando de elementos técnicos, mas é fundamental ter em mente sempre que isso precisa estar atrelado a um sentido. Então, por que eu estou focando algo ali e tem uma parte que está desfocada? Por que eu estou permitindo esse tipo de exposição? Por que a luz, por que a claridade, por que a temperatura de cor? Uma outra coisa que a gente vai conversar também na disciplina, por que está dessa forma? Por que a luz está incidindo dessa forma daí? Então,
isso faz diferença, a gente vai discutir as diferenças relacionadas a isso, inclusive, e é necessário, é importante, é fundamental que haja intencionalidade, tá certo? E aí, pegando o processo da cinematografia como um todo, a gente entende a necessidade de um planejamento, foi o que a gente conversou agora há pouco, e desde da filmagem até a montagem, é preciso que haja um encadeamento de ações, é preciso que haja uma relação específica entre esses elementos. E aí, a montagem, ela começa ainda no set cinematográfico, isso é muito importante, a gente não começa a montar depois, quando a gente senta ali numa mesa de edição, tá certo? O filme, ele precisa ser gravado considerando a montagem posteriormente. Na verdade, idealmente, o filme precisa ser roteirizado, inclusive considerando a montagem. Até quando a gente cria um roteiro, é fundamental ter em mente como aquilo vai ser gravado e é fundamental ter em mente também a montagem posteriormente, né? Então, o registro, ele deve prever, ele deve antever cortes e transições futuras. Até por isso, a gente grava, por exemplo, inserts, né? Que a gente às vezes nem tem clareza se a gente vai usar, mas tá, vou gravar ali um pôr do sol na cidade, um pôr do sol na vizinhança, onde está ocorrendo ali a gravação. Por quê? Porque pode ser que eu precise de um insert ali para mostrar, por exemplo, uma passagem do tempo, né? Então, tem uma cena número 1, depois eu mostro o pôr do sol, depois tem uma cena número 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que anoiteceu, né? Então, nessa perspectiva, eu preciso gravar esses inserts, eu preciso considerar as minhas transições futuramente, e aí a produção deve prever, sim, o que eu vou precisar montar, onde é que eu vou precisar cortar, quais são as opções que eu vou ter. Por isso, inclusive, que eu comentei anteriormente, que a gente costuma ter opções distintas, grava ali diferentes ângulos e planos, embora isso não seja justificativa para não fazer planejamento nenhum e querer gravar 1 bilhão de planos para decidir depois, isso não funciona, mas ao mesmo tempo ter uma opção ou outra a mais ali é interessante, porque a gente sabe que aquilo vai precisar ser montado posteriormente, né? Então, a prática, ela inclui pensar a edição antes de filmar, tá bom? E a filmagem e a pós-produção, elas são partes de um mesmo processo. Quando a gente estiver filmando, quando vocês forem a campo para filmar, vai ser preciso, vai ser imprescindível, vai ser fundamental, né, ter em mente que aquilo vai ser editado e como vai ser editado e os cortes que a gente vai precisar fazer e a sequência que a gente vai precisar fazer, então, e os inserts que a gente vai precisar e as transições que a gente pode precisar. Então, é importante ter essas opções, tá bom? Então, praticar cinematografia é filmar pensando o todo, né? O olhar do cinegrafista, ele antecipa o olhar do montador. Uma coisa vai estar sempre atrelada à outra, tá bem? E aí, nessa perspectiva, a gente encerra a nossa aula número 2. Então, tivemos aqui 2 aulas, né? As aulas iniciais da nossa disciplina, que não foram ao vivo, né? Mas eu vou disponibilizar para vocês, são aulas curtinhas, e a partir da próxima semana a gente já marca os encontros, eu vou começar a tirar dúvida dos projetos, das equipes, a gente vai seguir ao vivo sem nenhum tipo de interferência. Eu achei por bem gravar aqui para a gente não deixar para a semana que vem e ficar atrasado uma semana a mais, então esse conteúdo já está com vocês já começam a assistir, já começam a se mobilizar em equipe, já começam a refletir sobre as coisas que eu estou falando que vão impactar as decisões temáticas e as decisões de produção da equipe, e a gente consegue acompanhar cada estudante, consegue acompanhar cada grupo ao longo das próximas semanas, a gente vai conversando, tá bem? Então é isso, pessoal, nos vemos posteriormente, sem atrapalhos de horário, sem problemas de comunicação. Precisando de qualquer coisa, é só me chamar. Tchau.